Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. É sempre com grande prazer que nós estamos aqui juntos e tratando dos assuntos mais favoráveis possível, sempre com aquela nossa filosofia de falarmos com amor, com carinho e buscarmos soluções e, acima de tudo, apoio para todos nós. Num momento que realmente é extremamente difícil, nós estamos passando por uma crise muito acentuada, principalmente uma crise que segue todos os seus rituais. É a crise financeira e a crise administrativa e talvez a crise de educação. Conversava agora mesmo com o nosso entrevistado e nós falávamos da educação. Porque quando nós jogamos lixo dentro do rio, quando nós jogamos lixo em costa abaixo, nós estamos simplesmente nos preparando para uma tragédia que pode não ser conosco, mas será com alguém lá na frente. Mas alguém lá atrás pode ter feito a mesma coisa e vai nos atingir. Mas vamos à parte do nosso programa de hoje. Boa tarde, Jorge Maia, nosso secretário de Habitação. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde a todos aqui da TV Vila Imperial. Estou aqui à sua disposição, à disposição de todos, para que nós possamos contribuir e levar as informações à nossa população. De um modo geral, Jorge, a parte que você está afeto é uma das partes mais sensíveis de uma família. É verdade. Que é a sua moradia, é o seu local de vivência. Então, na realidade, isso é muito importante. Agora, nós precisamos também de buscar uma adequação mais firme, mais bem conduzida, porque a verdade é o seguinte, nós temos que entender o problema de todos, porém, nós temos que fazer o melhor para todos. É aquilo que o Simão sempre nos diz aqui, e eu costumo repisar muito isso, ele fica às vezes em posição difícil, ele tem que dizer sai, porque o responsável é ele. E no teu caso hoje, a habitação é com você. O Simão diga para sair, e nós, enquanto secretário de Habitação, nós temos que estar buscando alternativas para que essas famílias que possam estar saindo ou estar sendo tiradas, principalmente nesse momento das chuvas, elas têm uma opção de moradia. A moradia, ao nosso ver, é que volta à referência familiar. Sim. Toda família, quando ela tem que sair do seu habitat natural, mesmo que mais humilde possa ser, ela perde a sua referência. Vai para um aluguel, ela perde a sua referência. Então, quando nós conseguimos entregar uma chave de uma residência a essa família e que ali ela pode dizer que vai estar até o final da sua vida, dos seus sucessores, nós retornamos à referência familiar. E Petrópolis, historicamente, vive um drama habitacional, principalmente das famílias mais pobres, das famílias que não tiveram outra oportunidade de moradia a não ser morar nas encostas.
Petrópolis tem uma carência habitacional e que, infelizmente, os outros entes da federação não estão contribuindo a contento para que, a médio e a longo prazo, essas famílias possam ter, né, uma moradia com maior segurança para si e para os seus. Ô Jorge, a gente falando até do ponto de vista científico, nós estamos inseridos num contexto de Mata Atlântica maravilhoso. Perfeito. Se você olhar o entorno de Petrópolis, é realmente fantástico. Marciano de Magalhães, onde eu resido, o outro lado, o lado esquerdo, o lado que desce, que volta para o centro. Se você olhar aquele morro todo ali atrás, aquilo é um contexto de Mata Atlântica maravilhoso. Pra você ter uma ideia, nós estamos hoje com 3 ou 4 vazamentos de água nas casas do lado de lá, ali no Grupo Oswaldo Cruz. Até ainda ontem nós fomos rapidamente lá, meu Deus, estourou um cano, a conta da água, e vamos lá e você revira tudo e você descobre que são nascentes ali. Só que tem uma coisa, isso torna o solo extremamente frágil. Aquelas embaúbas, aquelas vegetações, elas escorregam com muita facilidade, elas não têm profundidade. Então, realmente, isso que você está citando é muito importante. A Secretaria de Habitação é um polo, vamos dizer assim, é um ponto de apoio e de esperança para quem precisa de um imóvel, né? E hoje, Alcindo, olha só, Petrópolis já vem acumulando históricos de tragédias, históricos de ter que desabitar comunidades quase que inteiras. Petrópolis vem acumulando e fez parte da maior tragédia natural do Brasil, né, que foi as chuvas de 2011. De 2010 a 2012, isso daqui são dados técnicos e com todo o objetivo de estar falando a verdade. De 2010 a 2012, o governo federal estava no maior boom do programa Minha Casa Minha Vida, onde disponibilizava de grandes somas de recursos e pedindo, pelo amor de Deus, para que os municípios disponibilizassem de terrenos para a construção de casas. E com isso, vários municípios brasileiros, se não encerraram a sua carência habitacional, pelo menos controlaram de forma que, a partir daquele momento, os municípios pudessem ter um autocontrole. Petrópolis, de 2010 a 2012, não apresentou ao governo federal nenhuma perspectiva para que essa demanda pudesse ser atendida. E, a partir de 2011, quando Petrópolis estava envolvido nessa tragédia nacional, se a nossa carência já era grande, ela aumentou. Se o nosso número de famílias, principalmente aqui do 1º distrito, já era um número acentuado, ela aumentou. E quando cheguei à prefeitura novamente em 2013, junto com o prefeito Rubens Bom Tempo, fomos apurar qual era a razão de não ter iniciado empreendimentos habitacionais financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. E a fala que nós apuramos naquele momento é de que não havia terreno disponível. A partir de janeiro de 2013, o prefeito Rubens Bom Tempo disponibilizou imediatamente 6 terrenos, que junto esses 6 terrenos daria no mínimo para estar disponibilizando de 3 a 4 mil unidades habitacionais. E com isso, não só atenderíamos as famílias que já estão na fila de espera, mas você tiraria pelo menos de 30% a 50% das famílias que já estão com laudo da Defesa Civil e que poderão ser futuras vítimas da nossa cidade. Você até coloca muito bem isso. Nós tivemos uma luta junto, nós do programa, e também quando éramos da Associação de Moradores, com o pessoal da Otto Remários. Sim. Fizemos um trabalho junto com eles. Aliás, a Patrícia, aquele pessoal lá trabalhou muito, lutou muito. Mas realmente chegou num ponto em que você chega, vamos dizer, é desanimador.
porque eles apresentaram, eles fizeram, recadastraram, mostraram, disseram e ficou por aí. Eu tenho até uma grande satisfação de falar da Luciana Vanzan, até sobrinha de um grande amigo meu. Grande técnica da área social. Exato. Mas o Luciana Vanzan chegou há um tempo atrás, ligou para mim e disse, olha, obrigado, estou indo embora. Como, Luciana? Estou indo embora, não consigo fazer nada. Eu, quando cheguei agora, com todo o meu trabalho pronto, botei na mesa, não tinha mais o presidente do INEA. Aguarda a próxima. Quando a próxima veio, aguarda. Ela arranjou um emprego porque é uma pessoa extremamente capacitada. Competente. E com um senso humano. Porque nós estamos lidando, Jorge, com gente. Nós não estamos lidando com uma parede, não estamos lidando com um objeto imóvel, nós estamos lidando com seres humanos. Aquela gente da Otto Remários, nós tivemos lá várias vezes, inclusive gravamos lá. É gente que perdeu o que você disse, a identidade. A sua referência foi-se embora. Eu trabalhei junto, Alcindo, com Luciana, com a parte do INEA, e quando eu estava ali falando desse déficit, hoje nós temos um problema na cidade, nós temos um Minha Casa Minha Vida com 15% executado e há mais de um ano que a empresa foi embora e não retomaram a obra, um outro terreno que o prefeito comprou e pagou por 2 milhões e 200, oferecido ao programa com projeto aprovado, esses dois, Vicenço Rivetti e Catitu, seriam 1.500 unidades, daria um bom salto de atendimento às famílias, paralisado. Temos o PAC do Estrada da Saudade de mais 190 famílias já licitados para retirar famílias de área de risco e áreas de expansão das obras das comunidades do Estrada da Saudade, que também o governo federal até agora não autorizou a assinatura do contrato, terreno esse que o prefeito comprou e disponibilizou. E quando você fala da Otto Remários, eu trabalhei muito também ali com o grupo de família, com as associações de moradores, e naquele momento, rapidamente aqui dizendo para ti, houve um convênio do Ministério das Cidades com o governo do Estado, disponibilizando, através de um contrato, 75 milhões para indenizar até 1.000 famílias das chuvas de 2013. Luciana disse isso aqui para nós. Que compreendia famílias do Morém, da Otto Remários, da Lopes Trovão, do São Sebastião e do Quitandinha. E também naquele momento, o INEA nos procurou e disse, olha, nós precisamos fazer o diagnóstico dessas famílias, identificação social, de campo, só que a nossa equipe, ela está muito limitada. Eu, então, secretário de Assistência Social, disponibilizei uma equipe de técnicas da área social, disponibilizei veículos, fomos para o campo, identificamos todas as famílias, ajudamos na elaboração das planilhas para identificar, não só valores, mas razão social, ou seja, ficou, num primeiro momento, em torno de 240 famílias com os documentos completamente preparados dessa região, Lopes Trovão, Otto Remários, de toda aquela região. Preparadas, fizemos 3 grandes assembleias na Escola do Alto da Serra, conscientizando as famílias de, naquele momento, teria que preservar a vida, as famílias completamente conscientizadas. Alcindo, isso já vai mais de 2 anos. Foram enroladas até agora pelo INEA, me parece, e aí não chegou até a prefeitura não foi chamada a participar, escolheram uma parte mínima das famílias e fizeram entrega de cheques, mas as outras famílias como um todo não sabem qual foi o procedimento, qual foi o critério para a escolha dessas famílias que receberam os cheques e até hoje a grande maioria está precisando de uma satisfação e de um respeito por parte do INEA o porquê que até agora não tiveram as suas indenizações disponibilizadas. É aí, Jorge, que você vê por que a Luciana, com a capacidade que tem, foi embora. Perfeito. Ela não resistiu. Ela disse, ela falou, olha, eu peitei, palavras dela, eu peitei o prefeito, o secretário de Defesa Civil,
Agora, eles, na vez seguinte, que me peitaram. E eu não tinha o que dizer. Porque eu botei em cima da mesa que tinha 75 milhões depositado para ser feito. Exatamente. E realmente estava depositado, mas bem depositado, tão depositado que não saiu. Não saiu e, infelizmente, um recurso que estava carimbado, identificado, compromissado através de convênio entre o Ministério das Cidades e o INEA, e que até agora o prefeito da nossa cidade, Rubens Bom Tempo, já protocolou vários ofícios no INEA pedindo, né, solução e pedindo, inclusive, esclarecimentos, o porquê que ainda não teve atendimento a essas famílias. E até agora, Alcindo, a resposta tem sido um silêncio total. O Jorge, você fala uma coisa que eu sempre me dei, sempre usei muito nas entidades que eu participei até hoje, e eu acho que é fundamental. Quando você escreve, você documentou. Exato. Eu acho que esse tipo de coisa deveria virar público, entendeu? Como nós vimos ontem no programa, se não me engano, no Fantástico, em que eles mostram o Ministério das Cidades dizendo que mandou 400 ou 780 milhões para o Estado e para as prefeituras. E que o Estado e as prefeituras nada fizeram. Gente, pelo que nós temos visto, será? Mas agora, isso foi falado ao vivo. Evidentemente que caberá às prefeituras e ao Estado dizer. Porque se o dinheiro veio... Agora, eu não acredito que, caso da cidade nossa, se o dinheiro tivesse chegado, teria sido feito. Se você analisar até do ponto de vista errado, mas se você tem obra, você tem como errar. Você tem como movimentar, você tem como fazer aquilo que nós tanto sofremos, que é a corrupção. Agora, se você não tem, você não faz. Ninguém fugiria com 780 milhões sem ter como prestar contas. E você vê as contradições. Ao mesmo tempo, Alcindo, o mesmo INEA gastou em torno de 100 milhões para poder fazer a correção da calha do Rio Santo Antônio. Segundo as estimativas de custo, aquela obra chegou ao somatório de 100 milhões para poder fazer a correção das calhas, fazer, inclusive, um dimensionamento da caixa do rio. E se falava no grande parque fluvial do Rio Santo Antônio. E aí, nas chuvas agora de 10 dias da cidade, há já um grande questionamento se essa obra ela trouxe benefício para a população de Itaipava, visto que mudaram a chegada do Rio Santo Antônio com o Rio Piabanha, o encontro, e já há hoje um questionamento de todos os moradores e comerciantes daquela localidade que o grande causador do transbordamento daquela região foi exatamente esse redirecionamento da saída do Rio Santo Antônio. E é uma obra que se gastaram 100 milhões. Ô Jorge, uma coisa importante, é a questão até de lógica. Eu, principalmente, não sou da área de engenharia. Mas veja bem, você sai lá do Rio Santo Antônio de encontro o Rio Piabanha. Você deveria, no meu entendimento, sair paralelamente para absorver, não para se chocar. Quando você se choca, você retém. Um dos dois vai se dar mal. Ou se deu mal o lado de cá ou o lado de lá. Se você analisar, eu fiz agora, junto com o Bandarra, uma matéria sobre o extravasor do Palatinato, que foi a única obra aqui no primeiro distrito feita realmente para minorar problema de enchente. Perfeito. Que é uma obra maravilhosa de engenharia, que hoje é uma bomba com estupim aceso. Exato. Ela está com ferragem, ela está com tudo à mostra e poderemos ter uma grave tragédia ali. Mas você vê o seguinte, aquilo, quando você deságua o rio que vem do Caxambu contra o rio que vem do Palatinato, eles seguem juntos. Há um aumento, mas ali o Itamaraty nunca encheu.
porque houve uma obra de engenharia. Agora, essa parte que você me fala, que é muito, muito importante, lá do Rio Santo Antônio, não basta você fazer isso hoje. Hoje nós vimos um engenheiro de Friburgo dizendo o seguinte: a obra da calha do Rio, no centro de Friburgo, foi perfeita. O Rio Bengalas. Bengalas, perfeito. Mas ele faz uma observação: o problema não é Friburgo, é Bom Jardim. É lá em Bom Jardim, Sim. Porque a calha foi aumentada A velocidade cresceu. Aumentou a velocidade da água, mas quando chega em Bom Jardim... Não fizeram nada. Não houve nenhuma obra para receber todo Exatamente. aquele volume de água que chega nessa cidade. Entende? Então, na verdade, vamos também ser um pouco menos exigentes, porque realmente a tragédia de 2011 foi de uma magnitude ímpar. Eu conheci muito bem o Vale do Cuiabá. O rio do Vale do Cuiabá não tinha 1 metro de altura. Não tinha. Entende? Aquela região do lado de lá, você passando para Cruzeiro de Teresópolis, também não tinha 1 metro de altura. E, de repente, foi tudo embora. É verdade. Foi realmente uma magnitude completamente diversa. Desproporcional. Tudo bem. Agora, gente, nós temos que tomar algumas atitudes. Não pode ser dessa forma. Entende? E você vai sofrendo o seguinte: hoje, o indivíduo que deve ser muito procurado aqui na cidade, entende? É o secretário de habitação. Porque ele responde por habitação. A tua posição é uma posição de quem está dando a cara a tapa. Entende? Mas você tem que buscar a solução. Agora, talvez, essa documentação que vem sendo enviada, ela deveria ser mostrada. Porque não parece nada, mas quando você diz alguma coisa, por exemplo, se eu disser: mas, Jorge, você sabia aquela casa? Eu não sabia. Eu digo: peraí, mas eu te mandei um ofício, você não recebeu? É diferente. Quando você recebe escrito e você responde, você não tem o que dizer. Você pode dizer o seguinte: eu não tenho capacidade, eu não posso fazer. Essa questão habitacional, Alcindo, esses projetos que eu disse aqui a você, o Vicenço Rivetti, o Catitu, aqui do Estrada da Saudade, nós já estaríamos atendendo 1.700 famílias. Ou seja, nós conseguiríamos atender a todas as famílias que hoje encontram-se no aluguel social. Ou você abriria espaço para que novas famílias pudessem estar no aluguel social e você mitigando o risco para que essas famílias não fossem as próximas vítimas. E também, na perspectiva da continuidade do atendimento, esses recursos que hoje são gastos com aluguel social pela prefeitura, que soma mais de R$100 mil por mês, poderiam estar sendo utilizados na construção de novas unidades. Aí tem um contrassenso. Governo federal parando todos os projetos na cidade, silenciosamente. Inclusive a estrada, né? A Rio Petrópolis está parada. Parou a Rio Petrópolis, parou o PAC Estrada da Saudade, que nós estamos atendendo 11 comunidades com construção de centros de educação infantil, ginásio, ampliação de vias, contenção de encostas e, ao mesmo tempo, fazendo reassentamento, tirando famílias de área de risco. Parou o Minha Casa Minha Vida, né, que não tem resposta. Por outro lado, o governo do estado também com um déficit financeiro enorme no nosso município. O prefeito Rubens Bontempo acabou de assumir todo o custo das UPAs, além de dever mais de 7 milhões de não repasse da parte do estado a partir de abril do ano passado, reteve mais de 30 milhões que eram repassadas UPAs para Petrópolis a partir de janeiro de 2013, que não veio para a conta do município. O programa Tirando Força, que já não é mais somando força, é tirando forças, que tinha algumas frentes de obras aqui em nosso município, também está paralisado. Semana passada, nós tivemos um fato extremamente negativo, que foi uma obra parada por esse programa desde o ano passado, que é a obra de contenção ali da UPA Centro. Que caiu um pedaço, Semana inclusive. passada teve novos deslizamentos, inclusive comprometendo parte do equipamento, e o governo federal não está sensível.
o governo do Estado não está sensível, né? São essas ações que estão dentro do programa Tirando Forças e que até agora, infelizmente, a Prefeitura de Petrópolis está tendo que arcar com os seus compromissos financeiros, né? Arcar com os problemas que a cidade vive nesse momento e ainda ter que estar cobrindo esse prejuízo financeiro que é de competência do governo do Estado. Mas, mesmo assim, eu digo a você, o salário dos funcionários estão em dias, o 13º está em dia, a partir agora do início do ano tem um aumento de 4% no salário dos servidores, que o prefeito já está fazendo a previsão financeira, mas, infelizmente, não tem como continuar mantendo a cidade do jeito que estamos mantendo. Em 10 dias, nós tivemos mais de 900 ocorrências na Defesa Civil, todas elas num pronto atendimento, as vias voltando ao normal para atender a todas as pessoas e essa falta de sensibilidade dos dois entes da federação, que é o governo federal e o governo do Estado, está fingindo ou então tentando não ver o que está acontecendo em nossa cidade. É extremamente difícil, Jorge, porque nós hoje estamos vivenciando um momento de tamanho descontrole administrativo, principalmente nos órgãos gestores financeiros do grande movimento, que o grande movimento, evidentemente, é o federal. É mesmo. Porque todo o imposto de renda que você recolhe em Petrópolis, dos petropolitanos, todo o ICMS dos petropolitanos, enfim, tudo aquilo que é recolhido aqui, teoricamente, deveria voltar para cá. Você concorda comigo? É o novo pacto federativo, né? Sim. Tem que se pensar no novo pacto federativo, porque as pessoas, elas vivem nas cidades, elas moram na cidade, elas precisam do atendimento à saúde, à educação, à habitação na cidade. E o que ocorre hoje? Nós pagamos impostos, os recursos vão para Brasília e de cada R$100 que eu e você pagamos de impostos, hoje ele está voltando em torno de R$22 para o município. A maior parte está sendo retida no governo federal, uma outra parte repassando para o governo do estado e os municípios onde as coisas estão acontecendo, onde uma parcela da população está deixando de ter os seus planos de saúde para depender da saúde pública, uma parcela da população está deixando, não está permanecendo mais com seus filhos nas escolas particulares, estão procurando a rede pública de educação e assim, consequentemente. Sim, se você analisar, vamos falar com um pouco assim, até um pouco fora da realidade, mas com outras palavras. O que acontece, acontece aqui. Isso não acontece a nossa vida em Brasília. A nossa vida não acontece no Rio de Janeiro. A nossa vida acontece na cidade de Petrópolis. Nós andamos nas ruas de Petrópolis. Nós consumimos em Petrópolis. Nós vamos aos médicos, vamos aos hospitais na cidade de Petrópolis. E aparentemente, eu não sei te dizer se isso realmente é a impressão, nós somos buscados pelos municípios circunvizinhos. Com certeza. Entende? Aqui ele ainda vem buscar aquilo que, de um modo geral, eu concordo, pertence a todos, o Brasil é de todos nós. Agora, entendamos o seguinte, a cidade não suporta, a cidade vive realmente um momento de extrema carência de recurso. Você vê uma coisa, as nossas escolas, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui de escolas maravilhosas. A escola da Vila Felipe, por exemplo, fantástica aquela escola. Aquele projeto da escola Leonardo Boff, lá na Estrada do Contorno, que é de educação integral, que a comunidade faz junto, entende? Realmente é espetacular. Agora, gente, nós precisamos de... E a contradição, o lema hoje do governo federal é a pátria educadora. Só que essa pátria educadora, ela deixou desde o ano passado já de passar o recurso do Mais Educação. Que parou. O município de Petrópolis é que manteve com os seus próprios recursos. A pátria educadora deixou de mandar vários investimentos para que municípios pudessem estar fazendo um investimento no que é primordial, que é a parte da educação. Quando você fala da saúde,
Petrópolis hoje virou um polo regional e uma referência no atendimento com o Hospital Alcides Carneiro. Hoje o Hospital Alcides Carneiro, dentro da sua estrutura, está numa linha acentuada muito melhor do que alguns hospitais particulares. O prefeito acabou de inaugurar a nova maternidade do Alcides Carneiro, que dificilmente um hospital particular tem hoje a estrutura e os equipamentos necessários ao atendimento no momento necessário. Só que isso é o que você disse ainda há pouco. Nós estamos sofrendo uma migração das populações circunvizinhas para o atendimento e que, infelizmente, não pode negar, porque está lá na Constituição que saúde é um direito de todo e um dever do Estado. Só que esse dever era de todos os prefeitos. Só que esse dever também era do governo do Estado. E o governo do Estado que nós estamos vendo hoje é o abandono total à saúde, a Prefeitura do Rio de Janeiro sendo obrigada a assumir os hospitais públicos e nem as UPAs, que é a competência da gestão, incluindo o governo do Estado, hoje, não é só Petrópolis, não. Vários outros municípios não tiveram ainda, como fazer igual Petrópolis fez, assumir esse ônus. Vários municípios hoje fecharam as portas e, com isso, a população está à mercê da sorte. Mas, enquanto também não houver a nova repactuação federativa, enquanto o governo federal não tiver essa percepção de que, para que as pessoas possam viver melhor, precisa de recursos, e não só basta hoje, nós estamos vendo também o governo federal está querendo criar novos impostos, como é a CPMF, como são outros impostos, mas criar e não aceitar repartir com os municípios. Aí fica muito difícil. Ô Jorge, nós vemos uma coisa muito interessante. Não sei se você percebeu, nós vivemos no momento uma situação de alta crise do petróleo. O petróleo vive um problema gravíssimo. Nós aumentamos o ICMS sobre o petróleo. Se a $85 o pré-sal é viável, nós estamos falando em $30. Agora, se nós aumentamos o ICMS, ô Jorge, o que acontece? Você aumentou o ICMS, então você inviabilizou mais ainda o pré-sal. Porque eu não tenho como tirar de nada alguma coisa. Se você tem 10 vezes nada, você consegue me dar alguma coisa desse nada? De nada não sai nada. E a realidade que nós estamos vivendo é que há um controle, um total e completo descontrole. Eu tenho uma ligação muito grande com a cidade de Volta Redonda e eu vejo a situação lá em Volta Redonda assustadora. A siderúrgica parou um forno, o outro entrou em manutenção e, segundo comenta-se, vai parar. A cada parada são 1.400 vagas. Você imagina como é que a coisa funciona. Volta Redonda, que tinha uma administração muito bem organizada do Neto, realmente o Neto tinha um trabalho de organização muito bem feito. Toda a parte deles funciona muito bem. Mas você observa o seguinte, tudo tem limite. E se você não tem, não faz. E o grande problema do Estado do Rio, me parece que hoje, está muito ligado a essa situação de que os recursos foram, talvez, excessivamente usados. E nós não podemos trabalhar mais desse jeito. Realmente, o Pacto Federativo, como você vem falando, vai ter que surgir uma mudança. E a galinha dos ovos de ouro do Estado do Rio de Janeiro parou de botar ovos de ouro. Não está botando mais nem ovo. Nem o ovo comum, porque a galinha dos ovos de ouro do Estado do Rio de Janeiro era a nossa Petrobras. Não só com royalties do petróleo para poder alimentar a vida financeira do nosso Estado, mas também o ICMS, que dava a vida financeira, só que esqueceram de que pudesse planejar e criar um fundo de reserva desses recursos para que, quando nós pudéssemos estar vivendo esse momento, a nossa população do nosso Estado não precisasse sofrer tanto. Gastaram demasiadamente, desordenadamente,
buscaram, né, os resultados políticos eleitorais, não tendo a preocupação com parcela da população, principalmente as que mais sofrem nesse momento, e a galinha dos ovos de ouro saiu do ninho. Não tem mais os valores que tinha do royalties do petróleo. Houve uma antecipação por parte do governo do estado do royalties do petróleo por alguns anos, contando com o aumento do pré-sal para poder ter a compensação do que foi antecipado. Não aconteceu, porque hoje o pré-sal se torna inviável economicamente, em função de $85 para $30. Consequentemente, o ICMS da Petrobras, que era a maior fonte de recursos, deixou de entrar, eu acho que está chegando a 50%, porque não só a Petrobras parou de comprar, mas as empresas, e são inúmeras, que eram prestadoras de serviços, também já foram embora, já desativaram seus galpões, já demitiram milhares e milhares de trabalhadores, e é isso. Tudo que você faz na sua vida, desde a sua família até a sua vida profissional, de forma irresponsável, o resultado vem. Você paga. A conta chega. E hoje a conta chegou para todos nós, infelizmente. Ô Jorge, um detalhe. Nós não estamos numa situação muito pior, porque nós temos hoje um colchão de reservas internacionais da ordem de quase 400 bilhões de dólares, que nos dá uma situação de conseguir ainda renovar e rolar os empréstimos, que hoje a Petrobras tem mais de 500 bilhões de empréstimos lá fora. Então você vê que é uma coisa de uma gravidade imensa. Agora, um telespectador nos liga, me pedindo, fazendo o seguinte, falar sobre novos projetos de habitação no município. Nós temos algum novo projeto, Jorge? Veja bem, Alcindo, hoje nós da Secretaria de Habitação, nós temos focado o nosso trabalho bastante na regularização fundiária. Nesse momento, nós estamos com 10 comunidades no processo de regularização fundiária e legitimação de posse. Com isso, não só garantindo a posse, mas também tomando cuidado nas áreas de risco, orientando, quando necessário, fazendo até a readequação de famílias. Inclusive, vocês estão fazendo obras de drenagem, enfim, obras de infraestrutura nessas comunidades? Todas essas comunidades, quando nós entramos, além de promover esse relatório para a concessão dos documentos, nós entramos também com Defesa Civil, com outros setores da Prefeitura, sempre orientado pelo nosso prefeito Bom Tempo, para que algumas melhorias necessárias e apontadas, elas possam ser disponibilizadas à população. Dos projetos habitacionais, nesse momento nós estamos num avançado estado de construção de 144 unidades na posse, uma moradia de grande qualidade, que nós estaremos até o final do primeiro semestre, se Deus quiser, concluindo e atendendo 144 famílias que estão no aluguel social, abrindo oportunidade para outras famílias. Esse local da posse é na subida para o Brejal? Não, esse é no quilômetro 4 da estrada Silveira da Mota. Ali ainda é Petrópolis? Ali ainda é Petrópolis, são empreendimentos excelentes de 3 pavimentos, que de uma qualidade muito, mas muito boa mesmo, onde as famílias poderão usufruir do imóvel que vai lhes dar, assim, uma grande qualidade de vida. Além desse empreendimento, nós estamos, eu já disse aqui, com um empreendimento de 720 unidades no Carangola Vicêncio Rivete, com 15% da obra pronta, esperando o governo federal indicar uma nova empresa para retomar as obras e, com isso, atender 720 famílias. Isso aqui é um problema, a obra está parada. Parada, perdendo, inclusive, o que já foi feito. Exatamente. Há mais de um ano parado. O terreno do Catitu, mesmo o prefeito mandando para a Câmara um projeto de lei para tentar aproveitar o terreno com outro tipo de moradia, mas continuamos a acreditar que o governo federal ainda vai executar lá o projeto com mais 740 unidades
para atender família também da faixa de 0 a 3, famílias que estão no aluguel, famílias que estão em área de risco. Temos aqui as 188 unidades do Estrada da Saudade. Temos disponibilidade de outros terrenos já oferecidos também ao programa Minha Casa Minha Vida para não continuar aquele histórico de que Petrópolis não tem terreno disponível. Nós temos um terreno no Baixo Independência, nós temos um terreno no Parque São Vicente e também vale a pena aqui dizer para você e para todos que estão nos assistindo que o governo do estado já desapropriou ainda em 2012, 3 terrenos aqui na nossa cidade. Tem um terreno no Vale do Cuiabá, tem um terreno em Benfica e tem um terreno que foi repassado para o governo do estado, que era da aeronáutica, ali na Musela, na Alberto de Oliveira. E esses 3 terrenos, o governo do estado já poderia estar fazendo investimento em construção de casas populares também para atender as famílias vítimas das chuvas e aquelas que precisam ser atendidas na nossa cidade. Então, não é por falta de terreno, não é por falta de vontade da prefeitura estabelecer a parceria e isso já tem feito. Nosso prefeito Rubens Bontempo, ele tem se mostrado parceiro com os 2 entes da federação. Agora, a parceria não pode ser de um sozinho. É difícil. Eu te chamo para parceria, mas você só quer a parceria e você faz tudo e eu não faço nada, e aí não... Eu só venho de serrar a faixa. Não, eu só quero que o meu nome esteja na placa, aí é ótimo, vamos lá fazer a placa, o nome do secretário de habitação está na placa, mas não, parceria é quando há comprometimento. Quando há interesse. Nós temos um grave problema nas margens da estrada da 040. Inclusive, até eu tenho um grande amigo meu que hoje não está mais na Concer, mas ele foi o gerente de informática da Concer há alguns anos. E ele dizia o seguinte: o problema nosso ali é que aquilo é uma área concedida. Nós temos que responder por ela. Perfeito. Se alguém invadiu aquela área, eu tenho que lutar contra isso. Perfeito. Porque amanhã nós poderemos ser responsabilizados, porque nós recebemos aquilo. Mas existe, segundo a gente ouve, eu não vi, mas até por cima de onde está passando o túnel, existem moradias que estão sendo afetadas pelas explosões. E segundo eu entendo, ali não poderia ter essas moradias. Não devem ser regularizadas, né, Jorge? Existe também, Alcindo, a responsabilidade. Sim. E aí, eu acompanho isso, para você ter uma ideia, nós já passamos dos 50, ainda estamos bastante jovens, mas nós já passamos dos 50. Um pouquinho. Eu acompanho essa ocupação na BR-040 desde a década de 80. Sim, por aí. Eu acompanho, e quando a concessionária, a Concer, adquiriu do governo federal a concessão, já tinham famílias morando há mais de 3 décadas. E hoje, através de uma lei que retroagiu para prejudicar o cidadão, só nesse momento, essas famílias hoje estão recebendo notificações de que as suas casas serão demolidas. E o direito dessas famílias, que está lá no Código Civil Brasileiro, na nossa Constituição, que a lei não pode servir, ela não retroage para prejudicar os direitos de cada um. Até que eles fossem tirados, eu não vou discordar do fato. Sim, mas indenizados devidamente. Porque, Alternativa. teoricamente, se a partir de 10 anos para frente, você já tem direito a lutar pelo uso autocapião. Não, hoje não é 10 anos, não, hoje é 1 ano. Hoje, a partir de 1 ano, você já tem o direito na sua legitimação de posse, na sua garantia, e aí nós já discutimos, e recentemente o prefeito Rubens Bontempo teve à frente, inclusive indo para o enfrentamento, defendendo essas famílias, porque, ótimo, vai demolir? Vai. Essas famílias não podem ser tratadas como lixos sociais. No momento em que a nossa cidade passa por vários deslizamentos, famílias sendo obrigadas a retirar suas casas e comprovadamente com laudo da Defesa Civil que estão em área de risco, e algumas casas dessas não estão em área de risco. Comprovadamente.
elas estão dentro da área que, segundo a nova demarcação, é a área não edificante, mas não estão em área de risco. E aí sim, nós precisamos sentar na mesa novamente, chamar a concessionária, chamar a Justiça Federal, que concedeu essa liminar a favor da concessionária, para discutir qual vai ser a forma. Vai ter uma indenização, a Concer vai estabelecer uma parceria num terreno, construir um conjunto habitacional para reassentamento dessas famílias. Cadê o compromisso social? Se eu não me engano, naquele setor ali de Barra Mansa, ali antes um pouco de Pedro do Rio, do lado direito ali, sim, você tem uma área muito grande que até parece que a Rede Ferroviária Federal, que era proprietária, perfeito, passou para o município aquela área. Não passou para o município. Ali em Pedro do Rio, inclusive, a Rede Ferroviária já vendeu a particulares uma parte. Mas ainda parece que tem uma boa parte de terras ainda ali, que seria viável, não? Nós estamos numa discussão com a Rede Ferroviária, inclusive estamos promovendo a regularização fundiária de toda a área do Morro dos Ferroviários. Ali no Alto da Serra, né? Em parceria com a Rede, nós vamos atender ali em torno de 700 famílias. Já estamos num processo bem adiantado e estamos levantando também outras áreas, não só para a regularização, mas com a possibilidade do assentamento ou reassentamento. Mas nesse caso da rodovia, nós queremos invocar, a ação mais forte e mais compromissada com os valores humanos da própria concessionária. Qual vai ser a contrapartida? Não pode simplesmente, igual nós já tivemos 2 episódios nos últimos 10 dias, de chegar com um aparato policial como se fosse prender o Pablo Escobar, enfrentar famílias com senhoras, com crianças, numa total preocupação em mostrar esse aparato. Força. Para poder chegar lá e simplesmente dizer, a sua casa vai para o chão, tira o que você puder, o que não puder nós vamos incluir na demolição. Nós não estamos mais nesse momento. O momento é dos valores humanos e da preocupação que a Prefeitura de Petrópolis tem com a vida de cada cidadão que hoje, independente do seu nível social, mas que está vivendo, trabalhando e precisando dessa cidade para que possa dar os próximos passos. Realmente a gente tem que observar o seguinte, que se cumpra a legislação é viável. Agora, vamos analisar uma coisa, você não pode, de um modo geral, ou não deve, tirar um indivíduo sem dar a condição a ele. Porque se ele está há 30 anos ali, se ele se assentou ali e não houve qualquer discussão, então, realmente, eu acredito que está havendo uma série de problemas que deveriam ser sanados mais pela parte humana, verificando as possibilidades e fazendo os ajustes necessários, porque, Jorge, a necessidade que nós temos hoje é de nos ajustarmos, é de fazermos as coisas fluírem e funcionarem. Você observa o seguinte, quando você vai em qualquer lugar que você é bem recebido, você tem uma ambientação muito melhor para a tua vida. Você é muito mais você aceita e transforma a coisa. Uma coisa eu te dizer, olha, você está errado nesse ponto. Como é que nós vamos resolver isso? Do que dizer, olha, você sai. Espera aí. Quando você parte para a completa falta de respeito ao outro ser, você está faltando respeito a você também. Sim. Quando nós não estamos sensíveis a essa causa, é porque nós não estamos nem preparados para a vida. E nesse sentido, Alcindo, é que nós estamos, toda a administração pública segue sempre uma orientação do nosso prefeito para que nós não tenhamos nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade de estar em cada lugar quando acontece situações como essa, conversando, ouvindo o desabafo de cada morador da nossa cidade, que tem as suas razões, indo ao encontro da população, principalmente essa que mais sofrem, e nós podermos justificar. Eu sempre digo, ainda há pouco,
Eu tive lá numa comunidade ali na Estrada Mineira, onde aconteceram deslizamentos, conversando com os moradores, e disse textualmente para eles: eu sou servidor público, eu sou pago com dinheiro da população, e nada que eu estou fazendo é favor, é obrigação. E mais do que obrigação, eu também tenho que ter o meu lado humano. Sim. De fazer um pouquinho mais do que eu já faço, para poder fazer com que aquele morador que esteja do lado de lá, ele possa diminuir a sua angústia e acreditar. Hoje, a nível nacional, há um grande descrédito da figura pública. Com certeza. Estava ouvindo aqui no início você dizer, né, a falta, né, de credibilidade política, ética, moral. Ela faz hoje isso daí permear no país inteiro. E cabe a nós, figuras públicas, está cumprindo Sim. a nossa parte para o resgate dessa credibilidade. Ô Jorge, eu vejo muito no seguinte: as redes sociais e as pessoas mesmo que a gente conversa de um modo geral, você vê hoje uma verdadeira fascínio para que os militares voltem a assumir o poder. Entende? Eu vejo isso, inclusive, eu tenho uma ligação muito acentuada, eu sou oficial da reserva do Exército, R2, participo do Conselho Nacional, tenho, inclusive, vários contatos com o nosso comandante, com o general Vilas Boas, que é muito claro, ele diz: olha, gente, nós só vamos ter que agir no último caso. Se a Constituição for ferida aonde diga, e diz realmente o artigo 142, que nós tivemos de agir, não tem jeito, missão não se discute, missão se cumpre. Agora, nós não queremos isso, nós não desejamos isso de maneira nenhuma. A gente ouve, de um modo geral, entende, um interesse muito grande em que as coisas aconteçam dentro da normalidade. O Brasil já avançou, né? Nós já estamos num outro patamar. Naquele momento, as Forças Armadas cumpriram o seu papel, mas nós já estamos numa outra linha, né? Sim, nós temos uma Constituição que defende, defende a população e os direitos de todos nós. Agora, nós temos que realmente lutar, mas eu vejo bem o seguinte: não, Jorge, lutar destrutivamente. Não adianta eu chegar aqui e dizer: Jorge, por que você não fez as casas? Mas você... Não. Eu disse: Jorge, o que nós podemos fazer? Eu gostaria, inclusive, de deixar bem claro para você, nós temos aqui as nossas câmeras, os nossos microfones abertos para qualquer necessidade que você tenha de mostrar, de falar. Como o Simão vem aqui, falou, foi maravilhoso, explicou os pontos. Então, nós precisamos de lutarmos juntos. Nós não somos inimigos, nós somos brasileiros vivendo dentro do nosso país. Entende? Que lutar por isso. A construção de uma sociedade melhor, ela depende exatamente disso, de um pensamento compartilhado, uma responsabilidade compartilhada, né? Fazendo com que nós possamos se sentir agredidos quando nós percebemos qualquer injustiça a qualquer pessoa, mesmo que não seja da nossa relação de amizade, e a nossa preocupação de poder fazer com que cada gesto que nós possamos estar fazendo, nós conseguimos amenizar uma situação que ela vai se tornar negativa. Então, é dessa forma que nós estamos aqui à sua disposição. Eu me coloco, né, com o meu tempo disponível, peço desculpas a você e aos seus... né, as pessoas que assistem a todos os momentos do seu programa, que na segunda-feira passada estaríamos marcados para vir aqui. Mas foi o início das chuvas fortes em nossa cidade, eu estava junto com o nosso prefeito nos distritos e não foi possível. Mas eu quero aqui agradecer, em nome da administração do prefeito Rubens Bom Tempo, essa oportunidade dada, e a qualquer momento que for necessário, estarei aqui esclarecendo a população, deixando também a Secretaria de Habitação ao dispor de todos, para que qualquer necessidade, estamos lá para o atendimento a todos. Jorge, te agradeço muito, e eu acho que a transparência e a ética são fundamentais para tudo, principalmente que nós possamos dizer, falar e agirmos.
Eu agradeço muito a você. Lamento que o nosso tempo está esgotado. O Kaique já me chamou a atenção 3 vezes. O Kaique não é fácil, não. Ele toma conta ali, gente, olha, realmente. Mas, meus queridos, muito obrigado pela atenção de hoje. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a Raquel, não é isso? A Raquel, aqui estava, assessora do Jorge, acompanhando atentamente. E quinta-feira, 10 horas da noite, teremos a reprise do nosso programa. E, se Deus nos permitir, segunda-feira que vem, teremos mais uma vez um encontro agradável com todos vocês. E que Deus nos acompanhe e, acima de tudo, proteja a nossa cidade, evitando um pouco mais de tanta água. Obrigado, amigos. Até para a semana. Apoio Cultural Germazil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germazil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas. E até entregas via motoboy, para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.